Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 15 de agosto. Vamos então de destaques. Arthur Lira cancela a reunião entre governo e Câmara sobre marco fiscal. Principais comissões investigativas do Congresso Nacional devem ter momentos importantes nesta terça. Nos destaques internacionais, Justiça acusa Trump de tentar fraudar resultado da eleição na Geórgia. E no Havaí, mais de 1.300 pessoas estão desaparecidas após os incêndios florestais. A expectativa do governo é de que 20 mortos sejam encontrados por dia. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Após declarações do governo, Arthur Lira cancelou a reunião de ministro Fernando Haddad com líderes. O encontro aconteceria nesta segunda-feira, na noite desta segunda-feira, para debater o novo marco fiscal. E ainda não há uma previsão para uma nova data. Vamos conferir. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cancelou a reunião de líderes partidários que debateriam o novo marco fiscal com o relator do arcabouço na casa, Cláudio Cajado, técnicos da equipe econômica e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro foi cancelado após declarações de Haddad sobre o poder da Câmara. O ministro afirmou que a casa está com um poder muito grande e que não pode usá-lo para humilhar o Senado nem o Executivo. As declarações causaram incômodo na cúpula da Câmara, que estranhou a postura do petista, tido pelos parlamentares como o principal articulador político do governo. Pelas redes sociais, Arthur Lira declarou que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e na construção de pontes, tão necessários para que o país avance. E também disse que a formação da maioria política é uma missão do governo e não do presidente da Câmara. Mais cedo, antes da resposta de Lira e do cancelamento do encontro com as lideranças partidárias, Haddad afirmou que as declarações não eram uma crítica à atual legislatura da Câmara. O ministro disse que, após a repercussão negativa, conversou com Lira por telefone por iniciativa própria. Haddad se desculpou e disse que tudo que tem feito é dividir com o Congresso e o Judiciário as conquistas do primeiro semestre. Acrescentou que sempre elogia a Câmara, o Senado e o Judiciário e que não teria chegado aqui sem eles. As comissões parlamentares que estão ativas no Congresso têm depoimentos importantes marcados para essa terça-feira. Vamos conferir a agenda do dia. As principais comissões investigativas do Congresso Nacional têm depoimentos importantes marcados para esta terça-feira. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, depõe na CPI das ONGs no Senado, sobre a liberação pelo governo federal de recursos públicos para as ONGs. Salles foi convocado a pedido do relator, o senador Márcio Bittar. Na CPMI do 8 de janeiro, quem depõe é o fotógrafo Adriano Machado, que trabalhou na cobertura das invasões às sedes dos três poderes. A convocação foi feita a pedido de parlamentares da CPMI, que dizem que Machado foi filmado confraternizando com manifestantes. Vídeos registrados no dia 8 de janeiro teriam imagens e que Machado apareceria em meio aos invasores, quando estes arrombaram a porta que dá acesso à antessala do gabinete da presidência. João Pedro Stedley, líder do MST, vai ser ouvido na CPMI do MST, na Câmara, para prestar esclarecimentos sobre as recentes invasões de terra e ocupações promovidas pelo grupo. Ele foi convocado após um requerimento do deputado federal Rodolfo Nogueira. O depoimento dele é visto como uma tentativa de tornar mais relevante a comissão, que recentemente teve o depoimento do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, cancelado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Penha. A cerimônia acontecerá em Assunção, que é a capital do país. Lula chegou no Paraguai no final da tarde de segunda-feira e à noite se reuniu com Penha. O encontro aconteceu na residência do embaixador do Brasil no Paraguai. Os dois posaram para fotos com camisas do Corinthians, autografadas pelo jogador paraguaio Ángel Romero. Santiago Penha esteve com Lula em mais de uma oportunidade desde que venceu as eleições.
O novo presidente paraguaio também deseja fortalecer a relação com o Brasil, principal parceiro do país na região, posição elogiada por Lula. Lula também se encontrou com o ex-presidente paraguaio, Fernando Lugo, que sofreu o processo de impeachment em 2012. E mudando de assunto, o agronegócio, um dos destaques da economia brasileira, também está impulsionando a geração de empregos no país. Um levantamento mostra que dos 5 municípios com maior número de vagas abertas no primeiro semestre, 4 estão ligados à atividade agrícola. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. Com a taxa de desemprego no menor patamar desde 2014, algumas cidades do país estão se destacando na criação de novos empregos. O que quase todas elas têm em comum é que suas atividades estão ligadas direta e indiretamente ao agronegócio. As informações são de um levantamento realizado pela consultoria LCA. Considerando os locais com mais de 50 mil habitantes, as cidades de Cristalina, em Goiás, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Canaã dos Carajás, no Pará, e Lençóis Paulistas, em São Paulo, foram as que mais criaram vagas de trabalho no primeiro semestre do ano, em relação ao seu número de habitantes. O único município desses 5 que não tem vagas ligadas à agropecuária é Canaã dos Carajás. 77% dos novos empregos têm como origem o setor de construção, impulsionado por obras públicas, além da cidade sediar o maior complexo de mineração do mundo. O mapeamento da consultoria foi realizado com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Em Cristalina foram abertas quase 3.500 vagas, o equivalente a 5,6% do total de habitantes. 87% das vagas surgiram por conta da agricultura, principalmente com o cultivo da soja. Já em Venâncio Aires, a relação emprego formal por habitantes chegou a 5,3%. O agro respondeu por 95% dos postos abertos no primeiro semestre. No primeiro trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu 1,9% em relação aos 3 últimos meses de 2022. Este resultado foi puxado pelo agronegócio, tendo em vista que o setor cresceu 21,6% no mesmo período. Chegou a hora da gente conferir juntos a previsão do tempo para essa terça-feira. Uma área de alta pressão ainda inibe a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do Brasil. Amazonas, Acre, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul indicam a presença de sol, olha só, o dia todo. Já a umidade relativa do ar no centro-oeste do Brasil deve ficar abaixo dos 30%, que acende aí um sinal de alerta. Vamos então conferir a previsão do tempo juntos para algumas cidades do país? Bom, no sul do Brasil, em Porto Alegre, a temperatura mínima prevista é de 7 graus. Então, é bom preparar o casaco para não passar frio. A máxima na região não deve ultrapassar os 23 graus. Com possibilidade de geada na Serra Catarinense e Gaúcha, a temperatura em Curitiba, no Paraná, chega a 21 graus com mínima de 10. E vamos agora falar de São Paulo. Vamos juntos conferir como está o tempo aqui na região central, na região da Praça da República. O dia amanheceu bem fechado, aquele dia cinza, bem característico aqui da capital paulista. E olha só, tá menos frio do que ontem, mas ainda assim está frio. A máxima deve chegar hoje a 25 graus e a mínima prevista é de 15 graus, uma diferença aí grande. E veja a seguir, Justiça acusa Trump de tentar fraudar o resultado da eleição na Geórgia. E no Havaí, mais de 1.300 pessoas estão desaparecidas após os incêndios florestais. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O ex-presidente norte-americano Donald Trump virou réu pela
quarta vez. E dessa vez, Trump e outras 18 pessoas são acusadas de tentar manipular os resultados da eleição na Geórgia. As novas acusações acontecem apenas 2 semanas após Donald Trump ser denunciado por tentativa de reverter sua derrota nas eleições de 2020. Esse é o 4º processo criminal que o ex-presidente responde. Além de Trump, mais 18 aliados foram acusados no mesmo processo. A denúncia é resultado de uma investigação iniciada em fevereiro de 2021. Entre os denunciados estão o advogado e ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, e o ex-chefe de gabinete, Mark Meadows. A nova acusação, divulgada na noite de segunda-feira, diz respeito às supostas tentativas de Trump e de seus aliados de interferir no resultado eleitoral da Geórgia, onde o republicano foi derrotado pelo democrata Joe Biden por uma diferença de 0,02 ponto percentual. Ao todo, os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-presidente, incluindo falsificação e extorsão. A acusação não significa que os réus são culpados, mas indica que há indícios necessários para levá-los a julgamento. Uma das principais propostas do candidato Javier Milei, que venceu as eleições primárias na Argentina, é a dolarização da economia. Mas o que será que essa medida significa na prática? O economista Rica Mello comentou o assunto. Vamos ouvi-lo. Dolarização para a Argentina já foi tentado lá no governo Menem, a gente está falando da década de 90 e não deu certo. Terminou em 2001 com a Argentina não pagando dívidas em dólar que eles tinham, porque eles realmente não tinham condições de pagar aquelas dívidas, porque quando você dolariza uma economia, você precisa de uma economia forte, uma economia que gere divisas, uma economia que seja ajustada em relação às despesas e às receitas. E isso não acontece na Argentina. A Argentina tem uma receita menor que as despesas, e para fazer isso, o que a Argentina teria que fazer? Aumentar imposto, reduzir custo, cortar a previdência, ou seja, todas iniciativas muito difíceis de serem feitas, que seriam necessárias para que a Argentina conseguisse de fato arrumar as contas. Então, dolarização é uma coisa que seria muito ruim para a Argentina e atrapalharia aquilo que já acontece na Argentina, que é esse caos financeiro. Só que, provavelmente, esse tipo de iniciativa difícil, um pouco fora da caixinha, né, coisas mais mirabolantes, é o que pode acontecer lá, porque a população tem empobrecido muito nos últimos anos e espera uma resposta dos governantes. E essa resposta, não dos governantes, mas do pessoal que está participando da eleição, são essas respostas mais fáceis de se falar. Vamos acabar com o Banco Central, vamos dolarizar a economia, ou seja, vamos fazer grandes movimentos para ver se a gente muda aqui o que está acontecendo com o país. Mas a Argentina só consegue melhorar e só consegue mudar se ela de fato cortar custo na carne, se ela tentar aumentar as receitas que ela tem, e isso é com iniciativas econômicas, políticas sérias, e não com discursos fáceis de se fazer, difíceis de se implementar e que tem pouca efetividade de fato, que é o caso da dolarização na Argentina. E as buscas por desaparecidos do incêndio florestal que atingiu o Havaí continuam. Até o último balanço divulgado domingo, 96 pessoas foram encontradas mortas, mas as autoridades locais estimam que esse número é muito maior. O estado tem o maior número de sirenes de segurança pública ao ar livre, mas os moradores têm apontado falhas e demora na busca por sobreviventes. Os socorristas continuam procurando pelos desaparecidos do mais mortal incêndio florestal nos Estados Unidos em mais de um século. Muitos apontam lentidão nas buscas e falhas nos sistemas de alertas. Até agora não foi explicado por que nenhum dos 80 equipamentos instalados ao redor da ilha foi ativado enquanto o fogo se alastrava. O governador do Havaí, Josh Green, alertou que devem ser encontradas de 10 a 20 vítimas a mais por dia durante algum tempo. Acredita-se que em Lahaina, cidade com cerca de 12 mil pessoas, apenas 3% foi encontrada até agora. O incêndio começou na terça-feira, dia 8 de agosto, e tomou conta de Maui rapidamente. O incêndio continua ativo, com cerca de 85% contidos. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.
E é exatamente sobre a mudança climática que estamos vivendo e que está causando impactos na vida das pessoas e dos ecossistemas do mundo que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos tem estudado. Entre os apontamentos, já se fala que o ano de 2023 deve ser o mais quente da história. Especialistas climáticos do governo dos Estados Unidos indicaram que há grandes chances de 2023 ser o ano mais quente já registrado e 2024 pode ser ainda mais quente. Sarah Kapnick, cientista da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, afirmou que 2023 já é o terceiro ano mais quente e praticamente já garantiu o lugar no top 5 de anos mais quentes já registrados. Nossos dados indicam que julho de 2023 foi recorde de calor no planeta. Foi o julho mais quente por muito, especificamente mais de 1,2 graus Celsius, que pode não parecer muito, mas a margem para a maioria dos recordes é na ordem de centésimos de grau ou 2. No último mês foi assim, muito mais quente do que jamais vimos. A superfície dos oceanos também teve recorde de temperatura em julho pelo quarto mês consecutivo, com a continuação das condições do El Niño surgidas no mês anterior. Kate Calvin, cientista-chefe da NASA e assessora sênior sobre o clima, afirmou que a mudança climática está causando impactos nas pessoas e nos ecossistemas de todo o mundo, com o aumento do nível do mar, diminuição do gelo marinho no Ártico, incêndios florestais, fortes chuvas, entre outros fenômenos. E ainda falando sobre o tema, crianças e jovens entraram com uma ação contra o estado do oeste norte-americano por um meio ambiente limpo e saudável. E o julgamento, considerado histórico, decidiu a favor do grupo de jovens ativistas. Um tribunal de Montana decidiu nesta segunda-feira a favor de um grupo de jovens que acusou esse estado do oeste americano de violar seus direitos a um meio ambiente limpo e saudável em um julgamento climático histórico. A juíza Kev Seeley considerou inconstitucional uma lei estadual que impede as agências de considerar os impactos dos gases do efeito estufa ao emitir licenças para o desenvolvimento de combustíveis fósseis. Os demandantes têm o direito constitucional fundamental a um meio ambiente limpo e saudável, incluindo o clima, escreveu a juíza em sua decisão de mais de 100 páginas. Os 16 demandantes, com idades entre 5 e 22 anos, não pediram indenização financeira. O julgamento foi realizado em junho em Helena, no norte de Montana. Os jovens contaram como a crise climática afeta a sua saúde, bem-estar e as finanças de suas famílias. É a primeira vez que a Constituição de um estado americano é mencionada em um tribunal para atacar autoridades locais em relação à questão climática. Você certamente já ouviu falar em pombo-correio, não é mesmo? Mas eu duvido que você tenha visto uma cachorrinha motoboy, ou melhor, motodog. Nós vamos mostrar agora a história da cadelinha Rubi. Ela ficou famosa na internet ao fazer entregas de moto com o seu tutor. Vamos acompanhar juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Faz um pedido, efetua o pagamento, aguarda o tempo indicado e recebe uma surpresa. Olha ela aí! A senhorita que é a Maria Clara? Oi! Chegou aqui a sua encomenda. Minha encomenda tá ali ou tá aqui nesse? Só quando é pequenininha. Hoje a sua tá ali, né, bebê? Mas ela veio junto entregar, porque afinal é sua ajudante, né? Tá em todas, sempre. Né, pai? Esta é a Rubi, a sensação de entregas na capital paulista. Não tem quem não se encante. Mas não tem jeito, olha como é que fica aqui, pessoal, dá uma olhada. Ai, a Rubi é demais. A repercussão do trabalho da cadelinha foi tanta que ela ganhou perfis nas redes sociais. Em um deles tem mais de 380 mil seguidores e no outro quase 230 mil. Bem, já que a Rubi veio até a Hit TV hoje, para fazer essa primeira entrega do dia, a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho dessa história inusitada. Certo, Miguel? Topa? Bora, vamos lá falar da nossa história. Aqui a cachorrinha atraiu os olhares de todos e recebeu muito carinho. Depois de muito mimo, enfim uma parada para a gente entender como foi esse encontro entre Rubi e Miguel. Então, a Rubizinha é um cachorrinho resgatado das ruas, né? Que foi encontrada na periferia de São Paulo, lá no Capão Redondo.
E ela era um cachorrinho assim, iguais a muitos que estão na rua. Debilitado, com fome, magra, anêmica, e ela tinha um tumor, TVT. E ela foi castrada e foi extraído o tumor e ela fez quimioterapia e hoje ela está bem. E bota bem nisso. Assim que foi curada, a cadela se mostrou atraída pela moto e pelo trabalho do tutor. Toda vez que eu chegava em casa, abria o portão, ela corria e pulava em cima da moto. E foi assim que ela começou a andar de moto. E depois passou a trabalhar comigo de moto. No figurino, jaqueta de couro, mochila personalizada e capacete cheio de estilo. Assim, a dupla inusitada faz até 5 entregas por dia, a depender da demanda e do clima. E aí tem parada para brincadeira, banheiro, pro almoço, água, carinho e até um cochilo. Depois de tanto sucesso, Rubi ganhou marca própria e hoje tem até uma lojinha virtual, de onde sai boa parte das entregas que faz com o Miguel. A entrega da loja da Rubizinha. E aí, pai, vamos finalizar essa entrega? Obrigado por adquirir um produto da lojinha, viu? É isso aí, gente. Vamos comprar para ajudar ele. Obrigado demais. Bem, agora a gente veio aqui do lado de fora da emissora, nessa praça que fica do ladinho da Hit TV, para falar de um outro projeto encabeçado pela Rubi. É o Saquinho Mata Fome, que mostra que ela não esqueceu suas origens. A Rubi, junto com o Miguel, entrega saquinhos de ração para moradores de rua com pet. Um projeto que começou lá na pandemia, né, Miguel? Esse projeto começou na pandemia pela necessidade de os cachorrinhos que estavam à deriva, vagando pelas ruas. E hoje a gente já doou mais de 6 toneladas de ração. E dá para entregar mais, né? Vamos tentar encontrar alguém aqui? Bora lá, vamos, é o que a gente gosta de fazer, né, pai? Bora lá. A cadelinha tem mesmo muito trabalho. Mas fica claro que faz tudo com prazer. Ao invés de ficar em casa aguardando o tutor chegar, é companheira de lutas e o grande amor da vida dele. A Rubi transformou minha vida e os meus dias. Ai, que lindo! E trazendo aí para vocês um bastidor dessa visita da Rubi aqui na redação. Gente, ela fez super sucesso e ela é profissionalíssima. Veio séria, aceitou carinho e tudo mais, mas ela estava mais interessada em seguir viagem e continuar o trabalho dela. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!